Trabalhador de um armazém empurra uma caixa ao longo de um piso, como indicado na figura abaixo, aplicando uma força de 10 newtons de cima para baixo, formando um ângulo de 45 graus abaixo da horizontal. Ache os componentes horizontais e verticais da força. O exercício está pedindo, então, as componentes horizontais e verticais da força. Aqui a gente tem a representação da força sendo exercida sobre a caixa. Aqui coloquei o eixo Y e o eixo X para colocar as componentes. Então, decompondo essa força aqui em suas componentes, ela vai ter uma componente em X, e aqui uma componente em Y. Então, aqui a gente tem a componente em X, Fx, e aqui a componente em Y, Fy, e aqui a gente tem a força, igual a 10 newtons. Aqui a gente tem um ângulo de 45 graus com a horizontal. Dá para perceber aqui que forma um triângulo retângulo, né? Onde a hipotenusa é a força de 10 newtons, cateto oposto, a componente Y da força, e o cateto adjacente aqui, se eu passar esse Fx aqui para baixo, aqui, ó, seria o Fx. Então, a gente tem que o seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o ângulo aqui é 45 graus, então seno de 45 é igual, o cateto oposto aqui é Fy, dividido pela hipotenusa, que é F. Isolando o Fy, esse F que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, fica Fy igual a seno de 45 multiplica F. Fy, seno de 45 é raiz de 2 dividido por 2, e o valor da força é 10. Posso simplificar esse 2 com esse 10 aqui, por 2, né? Aqui sobra 1 e aqui sobra 5. Então, Fy igual a 5 vezes raiz de 2, que é igual a 7,1 newtons. Essa aqui é a componente Y da força. E a gente tem que cosseno do ângulo θ é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno de θ. O cateto adjacente é Fx e a hipotenusa é F. Então, eu quero achar a componente X da força, eu passo esse F multiplicando do outro lado. Então, fica Fx igual a F, que multiplica cosseno de θ. Substituindo os valores, Fx é igual a 10, que multiplica raiz de 2 sobre 2, que é exatamente
o que a gente tinha aqui, e no final chegou nesse resultado de 7,1 newtons. Então, esse é o resultado. Aqui a gente tem a componente X da força e aqui a componente Y.